Olá, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui de novo. Hoje eu não vou compartilhar da presença de vocês na live, porque eu estou fazendo gravado. Aos domingos a gente tem tido uma dificuldade muito grande de fazer lives. Lives sofrem interrupções e eu acredito, evidentemente, todo mundo deve saber disso. Isso acontece em função da grande quantidade de igrejas, né, que fazem as suas lives aos domingos. Então, para evitar no domingo da gente ficar tendo dificuldade das pessoas participarem, então eu vou fazer gravado. E a live fica para toda quinta-feira, né, porque quarta também tem tido um número muito grande de pessoas e de igrejas fazendo, então eu vou fazer na quinta. Tá bom? Que é um outro dia, de repente a gente alcança aí um outro tipo de público, além, lógico, do pessoal da nossa igreja. Nossa igreja que, inclusive, faz agora 51 anos, né? Então, no final do louvor, a Vânia vai fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus por esse trabalho aí que começou em 1969 e segue firme até hoje, abençoando a vida aí de muitas pessoas. E você faz parte disso. É muito bom que você saiba que você é parte de uma história que não começou agora, né? Que começou lá aqui em Campinas, pelo menos em 1969. E muita história, muitas vidas já passaram por aqui, missionários, pastores, e agora você faz parte disso. E é importante que você reconheça a importância dessa data que a gente comemora, né? De 51 anos da nossa igreja. Lembre de orar pela sua comunidade, pelo seu pastor, pelas pessoas todas que ministram, pelo conselho. São todas pessoas absolutamente importantes para a continuidade desse ministério. E talvez a oração mais importante é pela sucessão, né? Os que estão hoje, uma hora vão passar. E é importante que Deus levante sucessores. Levante pessoas apaixonadas pela palavra, pessoas que ministram louvor com humildade e singeleza de coração. Então, faça suas orações, tá bom? Na mensagem de hoje é dia de Santa Ceia também, então após a mensagem vai ter um vídeo de Santa Ceia. Deixa preparado aí o teu suco de uva, um pedacinho de pão, para você poder celebrar a ceia com a gente, tá bom? Hoje eu escolhi falar, a gente está falando de igreja, de aniversário de igreja, de pastorado. Então hoje eu resolvi falar de um assunto que, de repente, assim, é muito importante para a gente entender melhor o que a gente lê na Bíblia. Por exemplo, quando a gente lê o verso 1 do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a Bíblia apresenta para a gente a Deus, né? A Bíblia apresenta para a gente a Jesus Cristo como a figura do pastor, né? No Salmo 77, 20, diz assim: guiaste o teu povo como a um rebanho. Conduziste esse povo como se ele fosse um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. No Salmo 79, 13, diz: assim nós, teu povo e ovelhas do teu rebanho, te louvaremos eternamente. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar então Jesus na figura do bom pastor e do bom pastor que arrisca a sua vida para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Mateus 18, 12, Lucas 15, 4, fala então desse bom pastor que se compadece do seu povo porque são como ovelhas sem pastor, Mateus 9,36, Marcos 6,34. E os discípulos, ele mesmo vai, né, se referir a um pequeno rebanho, né, que está lá em Lucas 12,34. Então,
A Bíblia, o tempo todo, quer seja no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela nos apresenta a Deus, ao Senhor Jesus, na figura do pastor. E eu quero hoje falar um pouquinho, né, o pouco conhecimento que eu tenho sobre o que era ser pastor na Palestina nos tempos de Jesus. E eu quero falar um pouquinho do papel, do trabalho principal do pastor. É evidente que eu poderia passar horas falando sobre o que é o trabalho pastoral. Mas eu quero me ater hoje a que você tenha uma visão assim um pouco melhor definida de quem é o pastor e de quais são as principais funções do pastor na condução do rebanho. E entenda, óbvio, eu não vou estar falando do pastor da sua igreja, da nossa igreja, eu no caso. Eu estou querendo falar e apresentar para você a Deus, a Jesus, como o bom pastor, aquele que conduz o rebanho, aquele que cuida das ovelhas. Então, para a gente poder entender melhor o que essas passagens, algumas das passagens que eu li e que falam do pastor, para eu entender melhor o que elas querem dizer, eu preciso entender melhor qual que era o trabalho do pastor, tá bom? E é isso que nós vamos fazer. Eu vou, evidentemente, lançar mão da figura do pastor lá na Palestina Antiga. Como é que era, né? E quais eram as principais funções desse pastor. Para começar, a gente precisa entender que a principal atividade econômica ali na Palestina Antiga era a criação de rebanhos, de cabras e de ovelhas. Por quê? Porque era uma geografia que dificultava outros tipos de trabalho, de agricultura, por exemplo. Então, era uma atividade que as famílias podiam empreender. E dessa atividade da criação de ovelhas, se tirava lã, alimento e uma série de outras coisas, a troca por necessidades que a família tinha. Então era muito comum encontrar na Palestina Antiga o rebanho e o seu pastor, né? A gente precisa dizer que o trabalho do pastorado é um trabalho de vigilância constante, é um trabalho de coragem ilimitada, porque um dos papéis do pastor era proteger as ovelhas dos animais selvagens, né? É um trabalho que envolve um amor paciente e persistente, né? Porque o bom pastor, ele não desiste das suas ovelhas, ele não abandona as suas ovelhas. Então, daí a gente já pode depreender que o trabalho do pastor é um trabalho de muita dedicação, é um trabalho de vigilância constante, um trabalho de muita coragem, de muita dedicação e de muito amor, né? E nesse caso, então, eu estou falando do trabalho de Deus em relação a nós, seu rebanho, né? O trabalho dos pastores, né, era um trabalho, como eu disse, difícil, perigoso, um pouco em função da geografia da Palestina, né? A geografia da Palestina era uma geografia que oferecia muitos perigos para o rebanho. Então, nós podemos citar aí os desertos, as montanhas, as encostas rochosas, os abismos, né? As corredeiras fortes, né? Um riacho que era calmo num período do ano, em outro período do ano era extremamente perigoso, né? E também, como eu já mencionei aqui, os animais selvagens, os assaltantes. Então, o rebanho não era atacado só por lobos, que era geralmente o lobo era o pior inimigo das ovelhas, a gente sabe disso, né? Então, o lobo atacava fortuitamente lá o rebanho para roubar uma ovelha e matá-la.
Mas o rebanho também sofria, além dos animais selvagens, sofria também com os assaltantes, os ladrões. Era comum naquela época que ladrões roubassem ovelhas, quer seja para vender, para tirar a lã, para se alimentar, enfim. Então a gente percebe que o retrato de mundo onde o pastor tinha de atuar, simbolicamente se refere ao tempo de hoje. Porque pense, no tempo de hoje, nós também enfrentamos muitos perigos, né? Quer sejam os perigos imediatos da vida, como os acidentes, os assaltos, os crimes, mas enfrentamos também as injustiças sociais, enfrentamos mentiras, traições, enfrentamos abandono. Então, são tantas as lutas que a gente enfrenta. Então, é bacana a gente entender que a figura do pastor, utilizada na escritura da Bíblia, lá no comecinho, lá no Velho Testamento, já fazia menção a essa figura, que era uma figura preparada para lidar com os perigos da vida, com os perigos, né, o pastor em relação aos perigos da Palestina antiga, e Jesus, o bom pastor, para os perigos da vida que a gente vive hoje, porque nós não estamos mais lá na Palestina antiga e nós somos um outro tipo de rebanho, mas também um tipo de rebanho que precisa de um bom pastor, de um pastor que cumpra, né, com as suas atribuições no sentido de conduzir o seu rebanho. Então, vejam que o cenário é o mesmo. Havia ali para o pastor na Palestina e os seus rebanhos perigos de toda sorte. E há hoje para nós aqui, rebanho de Cristo, hoje, perigos de toda sorte. Assaltos de toda sorte, né, que visam aí nos desviar do bom caminho. E esse retrato, né, dos assaltantes que vinham para roubar as ovelhas e fazer, né, e simplesmente se aproveitarem delas, a gente vê isso até no meio religioso. Então hoje pastores de igreja que deveriam cuidar do seu rebanho, muitas vezes estão ali para tosquear a lã de suas ovelhas, para explorá-las até o limite. E nós sabemos que isso acontece. Então, dentro desse contexto, que muito se assemelha, né, o contexto lá da Palestina, que muito se assemelha ao contexto da vida hoje, e da vida sempre, porque desde a Palestina até hoje, a vida foi assim, cercada de muitos perigos, cercadas das suas lutas de todos os tipos. Então, dentro desse contexto, qual que era, então, e qual é o papel do bom pastor? E eu quero falar do bom pastor, porque é fácil a gente pensar que existe também um mau pastor, aquele que não dá a vida pelas suas ovelhas, mas aquele que usufrui de suas ovelhas para a sua vida, né? Para a sua satisfação. E a palavra diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não mede esforços pelo bem-estar do seu rebanho. E aí a gente já tem então a imagem de Cristo. Cristo é o bom pastor que deu a sua vida para a salvação do seu rebanho, né, de suas ovelhas. Então vamos lá. Qual era, né, item por item, qual era então e qual é o papel do pastor? Resumidamente, como eu disse, daria um assunto aqui para horas de estudo, mas resumidamente, o papel do pastor para com as suas ovelhas, primeiro era conduzir as suas ovelhas. As ovelhas lá na Palestina, as ovelhas não andavam com o celular e o WhatsApp para saber onde elas estavam indo, né? E elas não tinham conhecimento do terreno. A gente sabe que as ovelhas
são um tipo de animal muito dócil, muito inocente, muito bobinho, na verdade. Então elas precisavam de um pastor que as conduzisse mais ou menos como diz o Salmo 23, né? Que me conduz para um pasto verdejante, que conduz para águas frescas, onde as ovelhas vão poder saciar sua sede. Então, a condução aqui, a condução do pastor, condução é orientação, é como se o pastor estivesse dizendo, gente, é por aqui, né? Ó, venham por este caminho, cuidado com aquele caminho, cuidado com aquele desfiladeiro, venham por este caminho aqui. Por quê? Porque eu estou indo à frente, eu estou checando o caminho, eu estou olhando, eu sei que não há perigo, então vamos por aqui. E num mundo como o nosso, como eu disse, né? A gente simbolicamente contextualizando o pastoreio lá na Palestina com a vida hoje, a vida também é cheia, as nossas vidas são cheias de caminhos obscuros, de caminhos cheios de perigo. Então, passa a ser necessário para nós, né, rebanho do Senhor, passa a ser de extrema importância para nós quem nos conduza ao longo da vida. Porque nós podemos errar caminhos, nós podemos nos enveredarmos por caminhos que conduzem à destruição, à dor e ao sofrimento. Então nós precisamos dessa figura que é a figura do pastor, que diz para a gente assim, olha, é por aqui. Então um dos papéis do pastor era conduzir, era orientar o melhor caminho para as suas ovelhas, fazendo com que elas se desviassem dos perigos, das armadilhas, para que as ovelhas não ficassem à mercê de seus predadores e dos demais perigos que se apresentavam então naquele momento. Então entenda, serve para a tua vida hoje. Por que caminho você está indo? Por que caminho você está conduzindo a sua família? Você tem um bom pastor para guiar você, para que você possa guiar a sua família, seus filhos, esposa, né? Conduzir a sua vida de maneira segura. Não é isenta de problemas, mas é segura. Todos nós vamos enfrentar, evidentemente, os desafios do nosso tempo, né? Se as ovelhas tinham lá na Palestina os desafios daquele momento, nós temos os desafios desse nosso momento. E aí passa a ser, então, uma grande ajuda para a vida. É lógico que eu posso viver a vida sem a condução do bom pastor. É uma opção, tá? Que as pessoas podem fazer. Não, eu mesmo conduzo a minha vida. Então, o que eu quero dizer é que o que torna a vida mais fácil de ser vivida é justamente a condução de alguém que conhece o caminho. E é por isso que nós precisamos desse bom pastor. Outro papel importante do pastor era alimentar o seu rebanho. Num terreno pedregoso, montanhoso e desértico, como era o da Palestina, ainda é fácil você imaginar que não era tão simples encontrar um pasto de relva tenra onde as ovelhas podiam pastar. Então, o que o pastor, né, qual que era também um dos trabalhos do pastor, além de conduzir as ovelhas pelo caminho seguro, um outro trabalho do pastor era levá-las a um local onde elas pudessem se alimentar. E se a gente pegar simbolicamente o alimento das ovelhas lá na velha Palestina e trazermos para os dias de hoje, nós vamos entender que alimentar, né, figurativamente nos fala a respeito de satisfação, então é saciar uma fome, fala de paz, porque quem está com fome não está em paz, está inquieto, está ansioso, está sofrendo, e fala também de fortalecimento. Então o alimento, ele tem uma simbologia muito importante para nós, porque hoje nós aqui nesse contexto, enfrentando os desafios do nosso tempo, nós precisamos nos alimentar no sentido de saciar as nossas necessidades.
E não tenha dúvida que Cristo, o bom pastor, pode nos prover de todo alimento que a gente precisa, sem ser o alimento pão nosso de cada dia, mas de todo alimento emocional e espiritual que a gente precisa para viver bem, para nós nos sentirmos saciados, para nós nos experimentarmos paz durante a caminhada, porque uma caminhada difícil, caminhada em meio à inquietação, à ansiedade, à angústia, é um caminho muito pior. Então o alimento é a provisão das minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, um sentido de satisfação dessas necessidades, que me leva a uma sensação de paz e de tranquilidade para vivenciar essa minha caminhada e, evidentemente, de fortalecimento. O alimento fortalecia. Eu lembro muito sempre, quando eu falo isso, daquela passagem em que Jeremias vai se esconder na caverna e Deus fala com eles: o que está fazendo aí? E ele fala para Elias, Jeremias, não, Elias, sair da caverna e pede para onde preparar pão, né? Era um pão quente ali para ele comer, ele precisava renovar as suas forças. Então o alimento, o bom pastor, ele nos alimenta nesse sentido. Ele nos alimenta trazendo satisfação, trazendo paz e fortalecimento para quê? Para que nós possamos suportar as dificuldades do caminho. Esse é o papel do bom pastor. Ele não caminha por você, ele não vai viver por você, mas ele sacia, provê paz e força para que você possa trilhar então a sua própria jornada, né? A sua própria história ao longo da vida. Outro papel importante do pastor lá na Palestina antiga, quando ele cuidava dos seus rebanhos, era prover abrigo das tempestades, né? Era uma região, e ainda é hoje, de clima muito conturbado. Então ali, assim, do nada, né? O dia estava bom e do nada virava uma tempestade muito forte, de vento forte, de chuva, de frio. Então um dos papéis do pastor era estar sempre antenado ali do lugar, da geografia onde ele estava, para que, se houvesse a necessidade de abrigo, ele tivesse para onde levar suas ovelhas. E, gente, de novo, está aí um pouco de nós e da nossa história. Nessa nossa jornada da vida, são muitos os momentos em que a gente precisa de abrigo, do abrigo de Deus, do abrigo do bom pastor. Do bom pastor que diga para a gente assim: olha, não tema a tempestade, fica tranquilo, eu tenho um abrigo para você se guardar até que essa tempestade passe, para que você esteja seguro enquanto essa tempestade passa. E não é bom você saber que hoje você tem então esse bom pastor, que nos momentos das tempestades, ele vai então dizer: olha, se abriga aqui, se abriga em mim aqui, que aqui você estará seguro até que essa tempestade passe, né? Eu acabei me lembrando aqui agora do pedido da Bia, feito essa semana, né, em favor do seu filho que tinha perdido o emprego, e onde ela mesmo depois colocou no grupo agora que ele conseguiu emprego, e todos nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe da importância disso agora, né, de ter um emprego nesse momento em que a economia encolhe em função da pandemia que a gente enfrenta. Então vejam vocês, como é bom a gente ter esse lugar no qual a gente pode se abrigar. E a gente se abriga ali em oração. A gente mostra para o nosso bom pastor que a gente está ansioso, que a gente está com medo, que a gente está vendo que a tempestade vem vindo, que o vento ficou mais forte, que os trovões começam a rebumbar, né? Então, é bom quando a gente dá aquela olhada para o pastor e o pastor olha para a gente e já, né? Ele já saca, ele sabe, está ansioso, está ansiosa, precisa de abrigo até a tempestade passar. E é muito importante para nós que não entendemos o caminho,
que temos dificuldade de decifrar o caminho, é muito importante ter o bom pastor que nos conduz a um abrigo seguro para que possamos enfrentar as tempestades e descansar diante das noites escuras da vida. Então, é uma figura do pastor que nos cerca com proteção. Eu gosto muito disso, por isso que todo final de mensagem, todo final de culto, quando a gente está aqui na igreja, eu faço questão de orar, pedindo que Deus nos livre dos perigos dessa vida, nos livre dos homens maus, dos que querem atentar contra a nossa vida, porque eu sinto muita paz ao longo da minha semana, quando eu sei que a minha vida está nas mãos do bom pastor, que zela pela minha vida, porque eu não estou isento de enfrentar os perigos desta vida, mas ao enfrentá-los, é óbvio que eu quero contar com o apoio, com a proteção, com o cuidado desse bom pastor, que é Cristo Jesus. E por fim, o papel do pastor, como eu estava falando agora aqui, é proteger então o rebanho, proteger as suas ovelhas dos animais selvagens, particularmente dos lobos, O lobo era um predador preferencial das ovelhas ali, Tinha sempre um lobo querendo destruir a vida de uma ovelha do rebanho. E não é diferente hoje. Hoje há todo tipo de caminho torto, de mentira, de valores torcidos para que a sua vida seja destruída. Eu como pastor, gente, à medida em que eu me relaciono com as pessoas, e agora até é uma grande ajuda para mim, com as redes sociais, onde eu vejo as pessoas postando o que elas consideram valores e verdades para a vida delas. E eu tenho me preocupado muito em ver quantas pessoas têm firmado as suas vidas em mentiras, firmado as suas vidas em valores absolutamente questionáveis. E não há nada mais efetivo para destruir a vida e a felicidade de alguém do que mentiras. A mentira é quando o lobo aparece para dizer: ovelha, vem por aqui, que esse caminho aqui é um atalho rápido, bom, você vai chegar rapidinho lá onde você quer. E ali a ovelha vira uma ovelha que caminha para o matador. Ela está ali para ser explorada, tosquiada, consumida. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Procurem a verdade, sempre a verdade. Não barganhem com a verdade, não relativizem a verdade. Porque ao relativizar a verdade, ao torcer a verdade, ao procurar o que é fácil, ao procurar o atalho, ao tentar evitar aquilo que nos faz mais fortes, a gente coloca a nossa vida, a nossa felicidade e a das pessoas que nós amamos em sério risco. Então, o papel do pastor era esse: proteger as ovelhas do lobo, e a Bíblia vai falar que o diabo é como um leão que anda em derredor, querendo tomar para si as ovelhas do rebanho. Ele está ali para destruir, para matar. Então essa é outra coisa, eu tenho muita segurança nas verdades que conduzem, nos valores que conduzem a minha vida, valores que eu tenho aprendido olhando para Cristo Jesus. Esses são os valores para a minha vida. Eu desejo que sejam os seus também, porque senão você estará à mercê de lobos e de ladrões, de assaltantes, que querem única e exclusivamente se aproveitar de você, consumir a sua vida, acabar com a sua felicidade. É isso que acontece. E vocês vão ver isso o tempo todo. A gente tem um exemplo muito claro disso, em relação aos jovens que se afundam no vício, nas drogas. O apelo, ninguém que entra nessa vida entra porque ouviu o seguinte apelo, porque ouviu alguém dizendo assim: olha, entra nessa porque
Isso aqui vai acabar com a sua vida, daqui a pouco você vai estar fazendo qualquer coisa para poder consumir essa droga, você vai estar vendendo as coisas de dentro da sua casa, a hora que não tiver mais que vender, você vai estar brigando com seu pai, com a sua mãe, com a sua família toda querendo dinheiro, e a hora que não tiver mais, você vai para a rua assaltar e um dia você vai acabar preso e com a sua vida destruída. Amanhã você vai estar lá na sarjeta, né? Lá na Cracolândia, vivendo miseravelmente. Não é esse o apelo que faz uma pessoa se iniciar no mundo das drogas. O que faz a pessoa se iniciar no mundo das drogas é uma mentira, que é assim, ó, você tá cheio de problemas, você tá cheio de ansiedade, de angústia e dor, ó, cheira isso daqui, fuma isso aqui, porque isso aqui vai te dar felicidade. O apelo é esse. O apelo é: quer escapar dessa angústia que você está vivendo? Então usa isso daqui. E não é diferente quando a pessoa precisa se chapar de Rivotril para suportar a vida. Né? Então, é uma mentira. Porque o que resolve a angústia da vida não é um comprimido, não é um baseado de maconha, não é uma carreira de cocaína, não é fumar uma pedra. Não é isso que aplaca a angústia do viver. Né? O caminho é outro, e é o bom pastor que nos conduz a esse caminho. Então, mentiras, esse tipo de mentira, todo tipo de mentira, né? A mentira de que você é infeliz no casamento, então tem um caso extraconjugal, porque aí você vai encontrar a felicidade, é mentira. A mentira de que você não deve trabalhar duro e firme e forte para conquistar o seu pão de cada dia, mas que você pode tomar atalhos desonestos, é mentira. Então, aí você está dando ouvidos ao lobo. E tudo que o lobo quer é o seu sofrimento, tudo que o lobo quer é explorar e destruir você, tá? O bom pastor não. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: o pastor lá na Palestina, o pastor, ele não saía cuidando de qualquer ovelha que ele encontrasse, de qualquer rebanho que ele encontrasse pelo caminho, não. Ele cuidava do rebanho dele. Ele cuidava de um rebanho, inclusive, onde as ovelhas conheciam a voz do pastor. Então, a minha avó, quando eu passava as férias de criança na casa da minha avó criava galinha e pato. E ela chegava na porta da casa, na hora de dar comida para as galinhas e para os patos, ela chegava na porta da casa e fazia um barulho com a boca, né? Foi um negócio tipo assim, pi, 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 pi. E olha, as galinhas e os patos podiam estar onde fosse da chácara, eles vinham correndo para saber que era hora de comer. Então elas conheciam o chamado da minha avó. E quando você estuda a história dos pastores da Palestina, eles tinham isso também. Eles tinham uns barulhos que eles faziam que as ovelhas dele reconheciam. Tanto que se chegasse alguém no campo, visse o rebanho e fizesse um barulho diferente do que o pastor costumava fazer, as ovelhas reagiam da seguinte maneira: primeiro, elas paravam, elas ficavam, né, imobilizadas, né, que aquele barulho estranho. E se a pessoa insistisse, aí elas levantavam a cabeça e iam embora. Ia ao lado contrário daquele chamado. Por quê? Porque não era a voz do pastor delas. E quando você tinha poucos abrigos ali na Palestina, e precisava, por exemplo, colocar dois rebanhos, por exemplo, pega um monte de ovelhas lá e põe num abrigo para poder passar a noite, a pergunta é assim: como é que de manhã separava as ovelhas? Porque ovelha é um bicho tão parecido. Como é que separava as ovelhas desse e daquele pastor? Era simples. Um dos pastores vinha ali no portão, fazia o barulho e as ovelhas que eram dele saíam, as que não eram ficavam lá. Era assim que separava, elas conheciam a voz do pastor. Então eu quero dizer o seguinte: tomara que você conheça a voz do bom pastor. Porque se você não conhecer a voz do bom pastor, a voz do lobo vai te enganar.
E é muito complicado quando você pensa que talvez você esteja colocando a sua vida e a vida da sua família, das pessoas que você ama, na condução daquele que não é o bom pastor, daquele que vem para roubar, matar e destruir, daquele que vem para roubar a felicidade e não para trazer felicidade. Então pense nisso, né? Eu quero dizer a você, e eu falo sempre isso aqui, né? Que a preocupação da nossa comunidade, nós somos daí, né? Você que está assistindo a mensagem e não conhece a nossa igreja, a igreja menonita, ela tem esse apelo, que é um apelo não em prol da religiosidade em si, mas da espiritualidade, né? E quando você ouve esse tipo de mensagem, isso aqui não é um apelo religioso, é um apelo para que você busque a Deus. Aí, no aconchego da sua casa, se você é uma pessoa que nunca, né, tirou um tempo para falar com Deus, tire, porque Ele responde. Não é a igreja menonita que detém o monopólio de Deus e pode entregar para você. Não é a igreja presbiteriana, nazarena, batista ou qualquer outra igreja que detém o monopólio de Deus e pode entregar Deus para você. Deus está acessível a qualquer um, em qualquer lugar que Ele for desejado de coração. Que em qualquer lugar onde as portas estiverem abertas para Ele, né? A Bíblia vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Então, nenhuma igreja, instituição religiosa detém o monopólio de Deus. Deus é livre, leve e solto. Deus é autônomo, Deus não tem dono. E Deus pode ser invocado a qualquer momento, em qualquer lugar. E eu quero dizer para você, se você quer a condução do bom pastor na sua vida, chame por Ele e Ele vai te responder. Aí futuramente, quando você tiver esse encontro com Deus, se futuramente você quiser uma comunidade para você poder crescer na fé e você quiser vir à nossa comunidade menonita de Campinas, você será bem recebido. Se quiser ir a outra boa, né, igreja que possa te conduzir com bons valores e uma boa interpretação da palavra, vá também. Que nós não nos arrogamos a ideia de ter o monopólio de Deus. Não. Deus está aí para você, né? Onde quer que você esteja, basta abrir o coração e dizer, Senhor, toma conta da minha vida, seja o meu bom pastor, me guia, me ajuda até eu escolher uma igreja para eu ir. Faça isso. Tenha coragem de fazer isso. E eu garanto para você que você vai ser a sua vida mudada. O que não pode é você estar correndo o risco todo dia de ter a sua vida conduzida, alimentada, né, pelo lobo, por aquele que não tem nenhum prazer na sua satisfação, na sua paz, na sua felicidade. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor do seu rebanho, das suas ovelhas. Tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Obrigado por estarem aqui. Obrigado à minha comunidade também por mais uma vez a gente poder ter esse tempo junto, tá bom? Então, ao final eu vou celebrar lá, colocar no nosso Face, no nosso grupo do Zap, então, a celebração da ceia e também a oração final, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, Deus os proteja, Deus os abençoe, assim também as suas famílias, as pessoas que vocês amam. Que Deus lhes dê sabedoria, graça e força nesse momento para enfrentar esse momento difícil pelo qual a gente passa. E orem para que em breve nós possamos recomeçar, né, a alegria da nossa comunhão presencial, não mais a nossa comunhão virtual. Tem sido bom também, mas nada como um abraço, um aperto de mão e estar junto com os irmãos, ok? Então que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Fiquem em paz.